A União Europeia aprovou uma lei que promete mudar para sempre as regras do comércio internacional. O objetivo anunciado em Bruxelas era punir países emergentes que exportam produtos poluentes para o bloco europeu. Quando o texto foi sancionado, o alarde na mídia foi imediato. Muitos analistas previram o caos, dizendo que essa nova barreira protecionista iria sufocar as exportações dos países em desenvolvimento e fechar as portas da Europa para a indústria global. Mas os burocratas europeus e os analistas apressados cometeram um erro de cálculo monumental. Eles não perceberam que, ao tentarem criar um escudo contra a poluição alheia, acabaram de assinar a certidão de dependência industrial e energética em relação ao Brasil. O que foi desenhado no papel como uma punição ambiental virou a chave perfeita para a maior supremacia industrial do nosso país em 500 anos. Neste vídeo, vamos desarmar o alarmismo e analisar a matemática pura por trás do CBAM, a nova taxa de carbono da Europa. Você vai entender por que potências como a Alemanha e a França entraram em uma armadilha sem saída em seu próprio solo e como o Brasil se tornou o único lugar do planeta capaz de produzir o aço, o alumínio e os fertilizantes do futuro sem pagar um único centavo desse imposto europeu. Se você quer entender como o Brasil está deixando de ser o alvo das taxas internacionais para virar o dono das regras do jogo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e venha comigo analisar os fatos. Para entender a virada de mesa, precisamos primeiro entender o que é essa famosa lei. A sigla em inglês é CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, ou Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira. A ideia da Europa parecia justa na teoria. As indústrias instaladas dentro da União Europeia já pagam taxas altíssimas por cada tonelada de CO2 que emitem. Só que isso criou um problema interno para eles. As fábricas europeias perderam competitividade para países como a China, a Índia ou até os Estados Unidos, onde as leis ambientais eram mais frouxas e a energia vinha do carvão barato. As empresas europeias começaram a fechar portas ou migrar, em um fenômeno conhecido como vazamento de carbono. Para estancar essa sangria, a União Europeia criou um mecanismo de ajuste de carbono na fronteira. A regra é simples. A partir do momento em que a lei estiver em plena aplicação, qualquer empresa no mundo que quiser vender produtos de alta intensidade energética para a Europa terá que pagar um imposto de importação proporcional à quantidade de carbono emitida na fabricação daquele produto. Os setores atingidos logo de cara são a espinha dorsal de qualquer economia moderna: aço, alumínio, cimento, fertilizantes, hidrogênio e eletricidade. Se uma siderúrgica chinesa faz aço, queimando carvão mineral, quando esse aço encostar no porto de Roterdã, ele será taxado em um valor tão alto que perderá qualquer competitividade de preço contra o produto local. A fase transitória do CBAM começou em outubro de 2023, exigindo apenas o relatório e a auditoria das emissões. A cobrança financeira efetiva das licenças entra em vigor a partir de 2026. A princípio, parecia que todo o mundo em desenvolvimento seria prejudicado, mas foi aí que a matemática jogou a favor do Brasil. Para entender a armadilha em que a Europa se meteu, precisamos olhar para a realidade física do continente europeu. A Alemanha, que sempre foi o motor industrial do continente, construiu todo o seu parque fabril baseado em duas premissas que ruíram: gás natural barato vindo da Rússia e carvão mineral local. Com os eventos geopolíticos recentes, o gás russo barato acabou. Para não deixar as luzes apagarem no inverno, países ultraverdes na teoria, como a Alemanha, foram obrigados a reativar usinas térmicas a carvão. A França depende da energia nuclear, mas enfrenta custos astronômicos de manutenção e expansão, além de restrições severas de água nos rios durante os verões quentes para resfriar seus reatores. Agora faça a conta. Como a Alemanha ou a França podem produzir aço verde, alumínio limpo ou fertilizantes sem carbono, se a própria rede elétrica deles depende de gás natural, carvão ou energia cara? Eles não conseguem. Para uma fábrica alemã zerar suas emissões e não pagar taxas, ela precisaria de volumes gigantescos de energia solar e eólica. Só que a Europa não tem espaço territorial para fazendas solares gigantescas, nem a constância de ventos que existe no hemisfério sul. E mesmo que construíssem, o custo dessa energia renovável na Europa é até 3 vezes maior do que no Brasil. Resultado: se a indústria pesada europeia continuar dentro da Europa, o custo do aço e do fertilizante deles será tão alto que quebrará a economia do bloco. Se eles importarem da Ásia, pagarão o imposto gigantesco do CBAM. A Europa criou uma regra ambiental rígida, mas não tem a geografia necessária para cumpri-la dentro de casa. Eles se trancaram em um beco sem saída. É exatamente neste nó cego geopolítico que o Brasil se destaca como o player mais dominante do planeta. Enquanto a média global do G20 tem menos de 30% a 40% de eletricidade vinda de fontes renováveis,
Quase 90% da matriz elétrica brasileira vem de fontes que não emitem carbono. Uma combinação perfeita e invejável de usinas hidrelétricas, parques eólicos de alta eficiência no Nordeste, fazendas solares no interior e biomassa. Mas o que isso significa na prática? Significa que uma tonelada de aço fabricada em Minas Gerais ou no Ceará, usando energia da rede brasileira, carrega uma pegada de carbono absurdamente menor do que o aço produzido na China, na Índia, nos Estados Unidos ou até na própria Europa. Quando o aço brasileiro chega ao porto europeu, a taxa do CBAM sobre ele é praticamente zero. Enquanto a concorrência chinesa é esmagada por impostos ambientais que chegam para nivelar os preços, o produto brasileiro entra pela porta frente com preço competitivo e selo de descarbonização auditado. O Brasil é o único país de dimensão continental do mundo que possui, ao mesmo tempo, matriz elétrica renovável em abundância, reservas gigantescas de matérias-primas brutas, como minério de ferro de altíssima pureza e bauxita para o alumínio, parques industriais e malha portuária em expansão. Nós não somos apenas um país com sol e vento. Nós somos o único refúgio seguro e legítimo para a grande indústria internacional escapar das garras fiscais, sem violar nenhuma regra internacional. E essa corrida já começou nos bastidores do mercado corporativo. Desde que a fase transitória do CBAM entrou em vigor em outubro de 2023, as maiores empresas exportadoras do Brasil iniciaram um processo acelerado de auditoria e certificação de suas cadeias de suprimento. Grandes siderúrgicas instaladas no Brasil estão migrando o consumo de suas usinas para contratos diretos de energia eólica e solar, os chamados PPAs de energia renovável. O objetivo é provar, documento por documento, rastreável via blockchain e auditorias internacionais, que cada megawatt usado naquela produção veio de fonte limpa. Empresas de alumínio e fertilizantes instaladas no país estão fazendo o mesmo. Elas entenderam que a reputação verde deixou de ser um mero discurso de marketing ambiental para se tornar o maior ativo de margem de lucro e market share do século XXI. O Carbon Border Adjustment Mechanism não é mais uma ameaça distantemente teórica. Ele é a força de mercado que está redirecionando bilhões de dólares em investimentos produtivos. As multinacionais estão percebendo que é mais lucrativo fechar plantas antigas na Europa, ou pagar multas no leste europeu, e investir na expansão de capacidades fábricas aqui no Brasil. O que os pessimistas chamavam de armadilha protecionista revelou-se a maior janela de oportunidades para a reindustrialização nacional desde meados do século passado. A história econômica nos mostra que os grandes saltos de desenvolvimento das nações não acontecem por acaso. Eles acontecem quando um país identifica uma mudança estrutural no mundo e usa suas vantagens naturais com inteligência geopolítica. A Europa tentou criar uma lei para proteger o seu mercado e ditar as regras ambientais do planeta. No entanto, ao associar o comércio internacional à pegada de carbono, eles acidentalmente transformaram a matriz energética limpa do Brasil na moeda mais valiosa do comércio global. Não precisamos de subsídios artificiais para competir. A nossa geografia, o nosso clima e a nossa infraestrutura renovável são o maior subsídio natural que qualquer indústria poderia desejar. Agora a pergunta fica para você. Você acha que o Brasil conseguirá consolidar essa liderança industrial até 2026? Ou corremos o risco de burocracias internas travarem a nossa própria vantagem? Deixe a sua opinião nos comentários aqui embaixo. Queremos ouvir o que você pensa sobre esse movimento. E para quem gosta de conferir os dados com os próprios olhos, pesquise por o que é CBAM União Europeia, para acessar os guias oficiais e regulamentos da Comissão Europeia. Pesquise por Matriz Elétrica Brasil G20 Dados, em fontes consolidadas como o Ministério de Minas e Energia ou na plataforma internacional Amber Climate, para verificar os percentuais de energia limpa do nosso país. Se este conteúdo trouxe clareza e uma nova perspectiva sobre a economia do nosso país, deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder as próximas análises e compartilhe este vídeo. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.